Carregando arquivos da Fundação SCP. Por favor, aguarde. Secure. Contain. Protect. Item número SCP-002. O quarto vivo. Quarto vivo é o apelido dado ao item número SCP-002. Tal apelido está longe de simplificar o que a SCP-002 é, mas é o mais próximo que podemos ter de uma explicação. SCP-002 é um objeto de classe Euclídeo e é um dos objetos mais bizarros e estranhos em posse da Fundação. Também se mostrou ser muito imprevisível e cuidados especiais precisam ser tomados para lidar com este SCP. Descrição: SCP-002 é um tipo de cápsula de formato esférico, com o diferencial de ser feito de uma massa carnuda e tumoral, com volume aproximado de 60 metros cúbicos. O acesso ao seu interior se dá por uma escotilha de ferro em um de seus lados. Seu interior se parece com um quarto normal de padrões e tamanho modestos. Uma das paredes da câmara tem uma janelinha, embora essa abertura não possa ser vista pelo lado de fora. O quarto também possui peças de mobília que, ao serem cuidadosamente examinadas, parecem ser feitas de ossos esculpidos, cabelos trançados e diversas outras substâncias biológicas produzidas pelo corpo humano. Todo esse material testado até o momento apresenta sequências independentes ou fragmentadas de DNA para cada objeto no aposento. Até a data de escrita deste documento, o objeto foi responsável pelo desaparecimento de 7 funcionários. Enquanto permanecia na instalação de contenção, o objeto se mobiliou com 2 luminárias, um tapete, um televisor, um rádio, um puff, 3 livros escritos em um idioma desconhecido, 4 brinquedos infantis e um vaso com plantas. Testes com diversas cobaias animais, inclusive altos primatas, não provocaram nenhuma reação em SCP-002. Cadáveres também não produziram efeito algum. Seja qual for o processo que o objeto utiliza para transformar matéria orgânica em mobília, parece que só funciona com a introdução de seres humanos vivos. Veja a seguir o documento Munchausen, referente à descoberta do objeto. O objeto foi descoberto em uma pequena cratera no norte de Portugal, onde atingiu a Terra de sua órbita. Encerrado em uma casa grossa de rochas, o exterior carnudo do objeto foi exposto pelo impacto. Um fazendeiro nativo descobriu o local e relatou a descoberta ao ancião de seu vilarejo. O objeto obteve a atenção de SCP quando um agente de nível 4 posicionado na área detectou uma pequena anomalia radioativa gerada pelo objeto. Uma equipe de coleta de funcionários de segurança SCP, liderada pelo general Munchausen, foi imediatamente enviada para o local, onde rapidamente deteve o objeto em um grande container e realizou testes iniciais utilizando pessoas recrutadas no vilarejo. 3 homens enviados individualmente ao interior da estrutura desapareceram. Após descobrir a propriedade letal do objeto, general Munchausen expediu uma ordem de rescisão nível 4 a quaisquer testemunhas, cerca de 1/3 do vilarejo, para garantir a inexistência de conhecimento externo sobre o objeto, e iniciou seu transporte para a instalação SCP. Durante a preparação para o deslocamento, 4 funcionários de segurança SCP foram inexplicavelmente atraídos para dentro do objeto, onde também desapareceram imediatamente. Na inspeção seguinte, foi verificado que diversas peças de mobília haviam crescido dentro do objeto, começando a dar a ele a aparência de um quarto. General Munchausen imediatamente pediu o envio de trajes Hazmat Classe 3 para o restante da equipe de segurança, que prosseguiu com a transferência do container até o navio de carga para transporte até a instalação SCP. Após a rescisão de General Munchausen, SCP-002 foi detido novamente por equipes SCP e colocado sob contenção especial em onde se encontra presentemente. Após o incidente Munchausen, funcionários abaixo do nível 3 foram proibidos de acessar o container contendo SCP-002 sem autorização anterior de pelo menos 2 administradores de nível 4.
procedimentos especiais de contenção. SCP-002 deve estar conectado a uma fonte de energia adequada o tempo todo, para mantê-lo no que se parece com um modo de recarga. No caso da energia elétrica falhar, a barreira de emergência entre o objeto e a instalação deve ser fechada, e a área adjacente deve ser evacuada. Quando a energia elétrica na instalação for restabelecida, lampejos alternados de raios-x e luz ultravioleta devem ser aplicados à área, até que SCP-002 seja reconectado à fonte e retorne ao modo de recarga. A área de contenção deve ser mantida com pressão atmosférica negativa o tempo inteiro. Equipes com no mínimo 2 membros devem estar sempre presentes a 20 metros de SCP-002 ou de sua área de contenção. Funcionários devem manter contato físico entre si constantemente para confirmar a presença uns dos outros, uma vez que suas percepções podem ser entorpecidas, distorcidas ou influenciadas pela proximidade ao objeto. Nenhum funcionário abaixo de nível 3 pode se aproximar de SCP-002. Este requisito pode ser dispensado com autorização escrita de 2 administradores externos de nível 4. Equipes afetadas por esta dispensa devem ser acompanhadas de pelo menos 5 funcionários de segurança nível 3 durante todo o contato, e seus integrantes devem renunciar temporariamente seus níveis e autorizações. Após o contato, a equipe será escoltada a uma distância de no mínimo 5 km de SCP-002. Se considerados aptos pela equipe de psicologia, estes indivíduos poderão retornar às suas funções anteriores e seus níveis e autorizações serão restaurados ao final da quarentena.